Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Segunda-feira, né, gente? O tempo passando muito depressa. Estamos já no mês de agosto, né? Nos primeiros dias de agosto. E aí, como que tá a sua vida, a sua correria, né? Aqui tava um sol muito gostoso ontem, onde eu moro. Hoje já tá mais nublado. A vida da gente é assim, né, gente? Um tempo um pouco mais nublado, outros são dias de sol, outros são dias de tempestade. São várias estações, né, que a gente passa em nossa vida, assim como as estações do ano. Estamos já no finalzinho do inverno. E em que estação você está da sua vida? E se você estiver numa estação de inverno, de tudo nublado, em que você não está entendendo nada, de muita tristeza, eu espero que Deus esteja com você, tá bom? E que você consiga resolver todos os seus problemas. E por falar em tempo, gente, como eu tô falando para vocês, né, que o tempo tá passando muito rápido. Nós já estamos no mês 8, mês de agosto. Parecia que foi ontem que começou o ano. Daqui a 4 meses estaremos chegando no final do ano, no mês de dezembro. E sempre quando começa o início do ano, as pessoas têm as metas, né? Tem os sonhos que não conseguiu realizar no ano passado, nas décadas passadas. A pessoa tem os sonhos que estão há muito tempo realizar e não realiza. Aí a pessoa escreve os pedidos dela. Aí vão passando os meses, ela lutando, trabalhando, estudando e nada. E aquela correria. E aí você pergunta, meu Deus, eu tenho 4 meses para acabar o ano, né? Parece que é uma corrida assim contra o tempo. Aí eu tive meditando assim, pensando o que a gente pode fazer, né, gente, nesses 4 meses que faltam. Porque o jogo ainda não está terminado, né? Não é possível que você já pendurou a chuteira. Sim ou não? Não me decepcione, né? Porque eu não pendurei as minhas, eu ainda estou em campo jogando e não vou para reserva, né? Eu vou lutar até o último minuto do segundo tempo. E se tiver prorrogação, eu vou estar cansada, mas eu vou estar lutando. É isso aí, gente. Eu fiz uma brincadeirinha, né? Mas é exatamente o que acontece na nossa vida, né? Na corrida, para os objetivos, para a gente poder realizar nossas coisas. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente olha assim, meu Deus, sabe, ainda não consegui nada. Aquele emprego não saiu, a empresa não montei, não consegui resolver aquele problema com o filho, com o marido, com aquela pessoa. O que eu vou conseguir fazer em 4 meses, né? E a gente fica num conflito, né? Numa pressão psicológica. E agora? E agora, gente, você vai continuar lutando. Você vai continuar lutando para realizar o que você não realizou. Como eu já falei, gente, o tempo não acabou. O jogo não acabou. Nessas primeiras partidas, nesse primeiro round, você ainda não venceu. De repente, seu inimigo está te nocauteando, né? O inimigo chamado tempo, o inimigo chamado problema, situação. Mas você está ainda em campo. Isso é uma coisa positiva. Isso quer dizer que você não jogou a toalha. E não joga mesmo, não. Porque nem tudo, gente, se realiza no primeiro semestre. O importante é que você luta até o fim. E o final, gente, não é quando o ano acaba ou quando o século acaba. O final é quando a nossa vida acaba. E a nossa vida não acabou, graças a Deus. Nós estamos ainda firme e forte. E se eu fosse escolher algo para falar aqui para você, é que ainda há tempo de muitas coisas, tá bom? O fato de você não ter conseguido nos primeiros meses não quer dizer que tá tudo acabado. Tem coisas na minha vida, gente, que eu não consegui já faz 5, 10 anos que eu venho lutando. E faz 10 anos que eu tô tentando perseverar. Durante esses 10 anos, quantas coisas você acha que não passei? Quantas vezes eu não tive vontade de desistir? Quantas bordoadas eu não levei? Quantos não eu não levei? E eu continuo lutando aqui, né? Às vezes eu tô cansada, às vezes me dá vontade de jogar a toalha. Ou você acha que é só você que sente isso? Aqui, gente, não tem super-herói, como eu já falei várias vezes. Aqui não tem fortuna, tá? Aqui não tem pessoa acima do bem e do mal, não tem projeto de anjo. Aqui tem uma pessoa imperfeita, mas que não desiste da vida, que não desiste da luta. Até o final do ano, gente, você pode fazer muitas coisas. Você pode realizar o que você não conseguiu. Você pode acertar alguns pepinos que você tem com pessoas, algumas demandas, algumas coisas que ficaram pendentes, né? Algumas desavenças. Até o final do ano, você pode pagar o que você deve.
Ana Maria, mas a minha dívida é imensa, mas Deus pode tudo. O importante é que você não desista. Deus, ele tem que olhar para você, não só Deus, mas as pessoas, e ver que você está na ativa, que você está lutando. Eu sei que falar é muito fácil, mas eu também estou passando umas dificuldades na minha vida, né? Porque quem é que não passa dificuldade nesse país? Mas ainda há tempo de pagar, ainda há tempo de sonhar, ainda há tempo de projetar. Você tem que manter vivo, gente, manter aceso a sua chama. Você tem que deixar sua reserva de combustível, chamado determinação e perseverança, que você vai precisar muito, tá bom? Realmente, de repente, eu tô falando com pessoas aqui que tá chorando, os olhos estão vermelhos, parece que tudo tá começando a cair ao mesmo tempo, né? Há momentos na vida da gente que tudo começa a acontecer. Eu lembro de uma pessoa, de um personagem da Bíblia muito famoso, né? O Jó da Bíblia, quem não conhece, né? Ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu também a saúde, só ficou com a vida e a pele e os ossos. Eu acredito que Jó, né? Os capítulos de Jó são muito extensos. E muitos desses capítulos falou das lamentações dele, das reflexões que ele começou a fazer no momento em que o mundo dele caiu, né? Eu acredito que ele deve ter pensado, olha, agora é o meu fim. Inclusive tem até versículo que fala isso, né? O que vai ser de mim? Tem hora que ele culpava ele, tem hora que ele culpava as pessoas, tem hora que ele achava que era Deus. Mas Jó, gente, se manteve firme. Mas ele passou muitas coisas que nós passamos. Eu não estou falando isso que é para você se acomodar e fazer igual muita gente que fala, ah, Jó sofreu mais, né? Então eu também tenho que sofrer e tenho que aceitar. Não, não é questão de aceitar ou não. É questão da maneira como você se comporta na hora da luta. Como você se comporta quando tudo tá dando errado. Tem hora que dá vontade de brigar, de xingar, de culpar. A gente culpa às vezes até Deus, a gente culpa o mundo. Os filhos, o marido, as pessoas, os parentes, os colegas. Nesse momento, gente, não é momento de você perguntar de quem que é a culpa, onde que está o erro. É momento de você olhar para frente e ver o que você pode fazer durante os meses que você vai ter para poder mudar essa situação. Tem situação que demora de mudar. Eu não estou prometendo aqui imediatismo, que vai aparecer uma fada madrinha que vai resolver seus problemas. Não, quem vai resolver seus problemas é você. O herói da sua vida é você. Nem Deus é o herói da sua vida. Ah, Ana Maria, mas Deus pode tudo, mas quem vai fazer é você. Ele vai te ajudar, ele vai ser com você se você for com ele, tá bom? Então não fica procurando erro. Em alguns casos, gente, a gente tem que procurar ver em que a gente errou. Mas não é todas as situações que o problema é porque errou, ou alguém errou, você errou. Às vezes é o curso da vida. Às vezes você vai ter que ter mais resiliência, você vai ter que ter mais força, mais perseverança. Tá bom? Para esses 4 meses que faltam para acabar o ano, tirando o mês de agosto, tudo que você tem que ter, gente, é perseverança. Não adianta você se lamentar. Porque se você se lamentar, tudo aquilo que você já investiu, você não vai ter de volta. Se você se lamentar, jogar a toalha e desistir, você vai perder tudo que você já investiu. Eu já fiz um vídeo a semana passada sobre isso. Olha, quando eu chego num determinado momento da minha vida em que eu luto e não consigo o que eu quero, eu faço de tudo para mim não olhar para trás, porque senão eu vou ter vitimismo, eu vou me lamentar, eu vou desanimar, eu vou chorar, eu vou me sentir um fracasso. O que isso vai adiantar? Eu olho para frente e falo comigo mesmo, ó, você não tem outra alternativa se não perseverar, se não continuar, até o dia que esse problema caia, seja resolvido. Você pode mudar de estratégia, você pode até mudar de sonho, mas primeiro você tem que esgotar todas as fichas, todas as possibilidades, tá bom? Essa é a palavra que eu trago numa segunda-feira como essa, em que muitos já acordam desanimados, chateados, com vontade de nem ir trabalhar, nem estudar, só quer ficar deitado, né? Tem pessoas, não porque você é preguiçosa, mas às vezes você tá cansado mesmo. Você tá dando murro em ponta de faca. Mas eu vim aqui te arrancar desse sofrimento. Você não vai ficar prostrado, tá? Você vai se levantar, mesmo com o joelho machucado, o coração doendo, a cabeça pesada, cheia de conflito, sem entender nada.
você vai tentar mais uma vez, você vai bater na porta, tá bom? É minha mensagem de ânimo para o dia de hoje e de reflexão para essa segunda-feira. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e eu continuo seguindo aqui a minha vida, porque eu tenho muita coisa para resolver e muito gigante para derrubar, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe e uma boa segunda-feira. Tchau!